Num cenário de instabilidade no mercado de petróleo, representantes de 60 países se reúnem na cidade de Santa Marta, na Colômbia, para discutir caminhos para a transição energética. A conferência sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, é esse o nome, pretende chamar a atenção de autoridades para o tema. Confira. Os Países Baixos e a Colômbia convocaram o encontro logo depois do fim da COP30, realizado em Belém no fim do ano passado. A iniciativa surgiu depois do texto final das cúpulas dos povos deixar a questão do fim da utilização dos combustíveis fósseis de lado, citando apenas um processo de adaptação. A ideia da conferência, no entanto, não é substituir a COP. Os organizadores pretendem ampliar os debates sobre a redução no uso desse tipo de combustível. Os recentes bombardeios no Oriente Médio deram um novo sentido às conversas. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã produziu um novo choque no preço do petróleo, que chegou a ultrapassar os $110 por barril. O Fundo Monetário Internacional já declarou que o fechamento do Estreito de Hormuz e os danos à infraestrutura energética geraram a maior perturbação da história no mercado de petróleo. A União Europeia se prepara para uma alteração longa nos preços do combustível. O pior cenário, no entanto, é no continente asiático. Bangladesh e Paquistão, por exemplo, importavam quase metade do petróleo por meio do Estreito de Hormuz. Diante da escassez e do aumento nos custos, precisaram buscar formas de frear o consumo, reduzindo jornadas de trabalho e dias escolares. A ministra de Meio Ambiente e Sustentabilidade colombiana, Irene Vélez, reconheceu o peso da geopolítica nas decisões climáticas. La transición enfrenta obstáculos técnicos, económicos y, digámosle con todas las letras, geopolíticos. Porque a pesar de tener una ruta consensada desde la ciencia, también tenemos enormes presiones en un mundo que cambia y que además las decisiones terminan decidiéndose también con la presión de la guerra. Além da Colômbia e dos Países Baixos, Suécia, Austrália, Canadá e o Brasil estão presentes nos diálogos. No entanto, a conferência encontra o mesmo desafio da ONU. Os maiores produtores de combustíveis fósseis do mundo, Estados Unidos, Rússia, China e Arábia Saudita, não participam. Outros poderes regionais importantes, como a Índia, também faltaram na reunião. Cláudio, o mundo inteiro aí focado no Estreito de Hormuz e vocês aí na Colômbia fazendo esse debate importante. O que deve sair daí dessa conferência? Bom, boa noite, Caio. Eu não tinha visto você no retorno, estava todo mundo pequenininho, você e o Lorival. Não tem problema. Olha, a conferência de Santa Marta, ela tem um caráter histórico e parece bobagem isso, mas o fato dela estar acontecendo já é um grande feito, porque se a gente lembrar de poucos anos atrás, aliás, poucos meses atrás, na COP30, os combustíveis fósseis não conseguiram sequer ser mencionados nas mais de 30 decisões da Conferência de Belém, e essa tem sido uma tônica nos últimos anos em qualquer encontro multilateral para tratar de mudança do clima. Combustíveis fósseis são uma expressão maldita, virou uma expressão tóxica nesses encontros, o que é particularmente problemático, porque a gente está falando das causas da mudança do clima. Então, se você tem reuniões sobre clima que não podem falar das causas da mudança do clima, o que essas reuniões estão fazendo? Então, tem essa frase que acho que incorretamente atribuída a Albert Einstein, de que a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. O processo que a Colômbia puxou para cá, junto com a Holanda, e também a decisão do Brasil de fazer, de ofício, um mapa do caminho global para reduzir, de se livrar da dependência, fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis, são tentativas de tentar fazer as coisas de um jeito diferente. Então, esse mérito essa conferência já tem. E ela vem tendo uma adesão crescente. Poucos dias antes da conferência começar, eram 40 e poucos países confirmados, vieram 60,
e todo mundo no mesmo espírito. E eu acho que a guerra no Irã teve um papel bastante importante para aumentar a urgência da Conferência de Santa Marta, porque os países entenderam que o petróleo não é amigo deles, que não dá para você confiar numa fonte de energia que, além de nos levar para um colapso climático, ela é insegura, ela tem o preço formado por um cartel, e ela, sua variação, sua disponibilidade, como os asiáticos estão descobrindo agora do pior jeito, depende dos humores de gente como Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Daniel, e o Brasil aí nessa reunião? Bom, eu não estou em Santa Marta, o Cláudio pode me dizer se é isso mesmo ou não, mas me dá a impressão, vendo de longe, que o Brasil chega com uma mácula nessa reunião, nesse encontro na Colômbia, porque o Brasil, que sediou a COP30 em Belém, que propôs uma discussão fora do script inicial de eliminação gradual dos combustíveis fósseis e um mapa do caminho, propôs internamente, por uma deliberação do presidente da República, que se apresentasse num prazo de 90 dias o próprio mapa do caminho brasileiro, independentemente do que acontecesse em termos globais. E esse prazo venceu em fevereiro, sem que as diretrizes, que era só o que se pedia, as diretrizes, a gente não está nem falando do pacote detalhado, um mapa detalhado, só as diretrizes não saíram. Então, o próprio Brasil foi incapaz de se coordenar como governo brasileiro para atacar devidamente essa proposta, encaminhar uma solução. Até onde a gente sabe aqui na esplanada dos ministérios, o Ministério do Meio Ambiente atuou, estava bastante alinhado com a Fazenda, mas na hora em que chegou no Ministério de Minas e Energia, houve um bloqueio. O Ministério de Minas e Energia tem tido um alinhamento maior, Alexandre Silveira, com o Rui Costa, que saiu, mas até há pouco era o ministro da Casa Civil. A gente não tem o básico, e o básico não é só se explora ou se não explora petróleo na margem equatorial. Se explorar, vamos ter um fundo de transição energética, por exemplo, o que era uma orientação, o que era uma proposta ali de, olha, precisa sair esse mapa do caminho, até fevereiro não saiu. O Brasil chega a Santa Marta sequer sem isso. Cláudio, essa é a sua percepção aí da posição brasileira aí na Colômbia? Olha, Daniel, Caio, a gente chegou com esse medo aqui, né? Os brasileiros chegaram com esse medo, porque, de fato, não é só que o mapa do caminho está atrasado. A Marina Silva e o Fernando Haddad, que estavam puxando por um resultado mais ambicioso, por uma governança própria, para, de fato, a gente ter um instrumento que nos levasse à saída dos combustíveis fósseis, que não ia acontecer amanhã nem depois, mas que colocasse um horizonte nisso, os ministros saíram do governo. E quem ficou no governo foi o ministro que não queria fazer o mapa do caminho. E agora o Ministério de Minas e Energia está tentando transformar o PLANT, né, o Plano Nacional de Transição Energética, que prevê um monte de coisa, tipo aumento de gás natural, que de fato não é um plano de transição, eles não acreditam em transição energética, um plano que prevê, o Brasil tem previsões de expansão da produção de petróleo e gás até 2030, que vai se tornar o quarto maior produtor do mundo. Então é muito preocupante que esse plano seja a coisa que o Alexandre Silveira quer empurrar como sendo o plano de mapa do caminho para se livrar dos combustíveis fósseis. A gente acha que não é por aí, mas aparentemente é o que tem para hoje. O presidente da República precisa deliberar sobre isso, porque se for isso mesmo, não é o que o Lula determinou no despacho dele de 8 de dezembro. Ele determinou que se fizesse diretrizes e o Conselho Nacional de Política Energética produzisse esse mapa do caminho. Então, o plano de transição do Alexandre Silveira não é o plano de transição do Brasil. Está longe dos combustíveis fósseis. Acho que essa é a primeira coisa que precisa
ficar clara. A gente chegou aqui em Santa Marta temendo que o Brasil fosse o dedo fosse apontado para o Brasil por conta disso, mas e também por conta da falta de representação ministerial do país. O ministro do Meio Ambiente não veio. O Brasil é um país que não é um país qualquer aqui nesse processo de Santa Marta, é o país que está conduzindo o processo complementar à Conferência de Santa Marta. O que a Colômbia tem dito é que o que sair daqui vai alimentar o debate que a presidência da COP30 puxou sobre o mapa do caminho. Então, o ministro do Meio Ambiente do Brasil deveria estar em Santa Marta. A gente estava muito preocupado com essa ausência de representação de mais alto nível do Brasil. Nada disso aparentemente incomodou ninguém aqui, tá? O Brasil foi super elogiado durante os últimos dias. Na abertura da conferência, teve o lançamento do painel científico para a transição energética e a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez, fez questão de lembrar que essa foi uma ideia que surgiu em Belém, surgiu da Ana Toni, que é a CEO da COP30, que está aqui em Santa Marta, e o Brasil foi super elogiado em vários discursos hoje ao longo da manhã, na plenária de abertura. Então, os nossos temores não se configuraram, por um lado. Por outro lado, é verdade que o Brasil tem um risco de perder a sua credibilidade por não estar fazendo o que se pretende tirar daqui, né? A ideia dessa conferência é que todos os países dessa coalizão dos dispostos, né, esses 60 países que vieram para cá, incorporem a ideia da transição para longe dos combustíveis fósseis nos seus próprios planos nacionais, que todo mundo faça o seu mapa do caminho. E o Brasil, aparentemente, não tem um plano para fazer esse mapa do caminho por enquanto. Óbvio que a gente, não é que isso não vai acontecer, mas a gente tem um atraso bastante preocupante e sinais bastante preocupantes no ano eleitoral de que essa coisa pode ficar para trás. Seria muito ruim para a credibilidade do presidente Lula, como a pessoa que trouxe essa agenda de um jeito muito forte e deu o sinal político fundamental para que toda essa discussão de transição fosse feita, e também bota aí uma pedra no caminho do embaixador André Corrêa do Lago, que tem conduzido esse processo, viajando o mundo inteiro e tentando fazer as coisas darem certo. É verdade que o petróleo domina a agenda do mundo, a agenda nacional, e essa agenda ela fica lateral. Não é isso, Lorival? Sim, existe a geopolítica do petróleo, mas existem também tendências econômicas importantes, né, na direção contrária. Nos últimos 12 meses, a China elevou em 70% as suas exportações de placas solares, baterias e veículos elétricos. 70%. No ano passado, a China aumentou em 50% as exportações de equipamentos eólicos, energia do vento, né? Então, a China está se beneficiando e está havendo aumento também, nesse momento, da guerra em Hormuz. Então, ela está se beneficiando nesse sentido da guerra, embora ela também seja uma grande consumidora de combustíveis fósseis, mas também ela se preparou para isso, guardando 1,5 bilhão de barris de petróleo, né? Segundo fontes do setor. E os Estados Unidos tem uma reserva de 500 milhões, 1/3 disso, né? Mas, sim, sem dúvida, não é uma transição da noite para o dia, né? É uma transição lenta, mas essa guerra no Irã, a guerra na Ucrânia, esses acontecimentos têm levado os países, o mundo a entender que, de fato, o combustível fóssil é uma armadilha não só ambiental, mas também do ponto de vista da segurança energética, que é uma mudança de 180 graus na discussão, porque antes se dizia que a energia renovável, sobretudo solar e eólica, ela era intermitente, ela não era confiável, ela não fornecia segurança energética. Ora,
mais insegurança energética do que tem acontecido desde a invasão da Ucrânia, é impossível, né? E com o aperfeiçoamento da tecnologia, quer dizer, essa energia renovável, solar e eólica está se tornando mais barata, mais confiável, maior a capacidade de armazenamento. Então, tudo indica que nos próximos anos ela vai aumentar o tamanho dela na matriz energética. Cláudio, eu queria terminar com você em 1 minuto. Vou te pedir uma brevidade que já preciso mudar de assunto. O que deve sair de concreto aí na sua percepção? 2 coisas muito concretas. O relatório grande da conferência não vai sair agora. Devem sair aí um conjunto de diretrizes mínimas sobre os 3 pilares da conferência, né? Cooperação multilateral, barreiras e facilitadores para a transição energética. E a formação dessa coalizão de países, né? O que sai daqui? Sai um grupo de países dispostos a levar essa conversa adiante e a gente espera que seja uma coalizão modular, né? Que ela vá se expandindo ao longo dos próximos anos. E, além disso, sai também a decisão de fazer a segunda conferência, que possivelmente vai ser em Tuvalu. Tuvalu se ofereceu hoje como sede da segunda Conferência Internacional para a Transição Energética para longe dos combustíveis fósseis no ano que vem.